Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa Missão Educar e hoje nós temos uma missão muito importante com essa questão da pandemia. Então vamos estar recebendo aqui a presidente da Undime, a Márcia Bernardes, para conversar um papo com os nossos teleinternautas, para a gente ver exatamente esse processo, como é que vai se dar o retorno às aulas. Mas antes disso eu queria fazer um lembrete a vocês. A Festival Kids vai estar realizando o evento dia 29 e 30, e inclusive, veja, já publiquei no meu Facebook, no meu Instagram, para vocês acompanharem lá. Quem quiser fazer a inscrição, é só colocar lá www.kidfestivalsp.com.br e se inscrever. E aí vocês vão ter um grande momento, assim, é muito legal, gente. Eu já participei desse Festival Kid uma vez. E a segunda chamada é que eu farei uma palestra falando de filhos pela Máxima Eventos, lá do Espírito Santo. Eu estarei falando sobre os 10 motivos por que eu não fui um bom pai. E os 10 motivos por que me tornei um pai melhor. E nós vamos falar da Undime. Eu quero só ler aqui uma questão assim, bem simples aqui sobre a Undime. A Undime tem como missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social. Eu tenho certeza que muita gente não conhece o papel que a Undime faz em relação à educação. Claro, os professores sabem porque a Undime atua ali, mas seria de bom grado que as pessoas também, de um modo geral, procurassem saber o que ela tem feito, o que ela faz pela educação, mas isso, no outro momento, quem sabe a gente poderá convidar a Márcia para vir falar sobre esse aspecto. E quem é essa Márcia Bernardes? A Márcia Bernardes é formada em Letras e Pedagogia, possui especialização em Psicopedagogia, Supervisão Escolar, Gestão na Educação Infantil, Alfabetização e Educadora Infantil. É diretora de Escola Efetiva na Rede Municipal de Ensino de Atibaia, mas atua como dirigente municipal no município há quase 8 anos. Já atuou e atua em diversas frentes de grupos de trabalho relacionados à política pública educacionais, regime de colaboração educação no Estado de São Paulo, na esfera federal, bem como avaliadora técnica do MEC. Foi vice-presidente regional interior da Undime São Paulo e vice-presidente da instituição, atual presidente da Undime São Paulo, é professor universitário da Unifat, Centro Universitário. Boa tarde, professora Márcia Bernardes, seja bem-vinda ao programa Missão Educar, e nós vamos aí começar nosso bate-papo fazendo logo de cara a primeira pergunta para você, porque eu sei que o tempo é curto e tem muito assunto para falar a respeito disso. Márcia, como que a Undime tem apoiado os municípios no sentido do planejamento do retorno às aulas? Como está sendo feita essa articulação? Primeiro, como é que está o planejamento? Depois a gente fala da articulação. Boa tarde, professor Disseu, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, quero agradecer pelo convite da emissora, por estarmos aqui compartilhando um pouquinho do nosso trabalho enquanto Undime São Paulo. Só contextualizando um pouquinho, né? A Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais. Eu sou a presidente da Undime São Paulo. A Undime tem as suas seccionais em todos os estados brasileiros e eu faço hoje essa coordenação dos trabalhos aqui na região, né, no estado de São Paulo, representando 645 municípios. E, enfim, nós estamos num momento bem delicado. Assumi a presidência da Undime em dezembro do ano passado. Jamais imaginava que estaria, né, na presidência de uma instituição à frente de uma situação tão delicada como nós estamos agora, que é essa questão da pandemia, da suspensão das aulas. A Undime tem tentado, assim como a Undime Nacional, nós temos todo o suporte, inclusive da Undime Nacional, nesse direcionamento e nas orientações aos municípios. Esse é o papel da Undime. O papel da Undime é fortalecer os dirigentes municipais. O nosso foco principal são os dirigentes, são os secretários de educação, e automaticamente todo o nosso trabalho também ele acaba refletindo na sala de aula, os professores e todos os profissionais da educação. Nesse momento agora de planejamento do retorno das aulas, o papel da Undime tem sido fundamental.
Inclusive, não estou aqui para fazer uma crítica política, mas o que precisa ser dito, eu acredito muito nisso, que a gente não pode, né, esconder o sol com a peneira. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis na educação brasileira, principalmente agora, onde nós não temos nenhum direcionamento de políticas públicas. Então, mais do que nunca, a Undime assumiu um papel fundamental nessa orientação dos municípios, onde nenhum dos municípios tem recebido orientações das políticas públicas nacionais. Então, esse tem sido o papel da Undime. A Undime faz parceria com fundações, com institutos renomados, para que possamos dar todos os subsídios aos municípios. Atualmente, a Undime lançou uma cartilha chamada Subsídios para o Retorno das Aulas. Nós sabemos que essa é uma questão muito específica de cada localidade, de cada município. Então, a Undime nem tem esse poder de definir se vai voltar ou não às aulas, quando o município deve voltar ou não, mas o papel da Undime nesse momento é subsidiar ao máximo todos os dirigentes para que eles possam fazer um bom planejamento das aulas. Eu tenho dito muito que a Undime não defende o retorno das aulas, assim como nós também não defendemos a suspensão, né, por um longo tempo. O que nós defendemos é a educação pública com qualidade social. E nesse momento, para que nós tenhamos um retorno saudável, um retorno seguro, o planejamento ele é fundamental. Então, independente do retorno, a Undime tem feito a orientação para o planejamento. E o que vem a ser esse planejamento? Esse planejamento é justamente o município montar o seu comitê de retorno das aulas, montar o seu comitê de enfrentamento ao Covid. Provavelmente os municípios já têm os seus próprios comitês. A partir daí, inserir a temática do retorno das aulas, e nós temos várias frentes a serem discutidas dentro desse comitê. Nós temos os protocolos sanitários, que são fundamentais, e nesse momento as secretarias de educação precisam contar com o auxílio das secretarias de saúde, que é onde nós temos, né, as autoridades máximas da saúde, a questão epidemiológica. Isso não compete à área da educação e, por isso, o trabalho intersetorial é extremamente importante. Então, nós temos o protocolo sanitário dentro desse planejamento, e dentro desse protocolo sanitário, além das ações de como proceder no retorno das aulas, nós temos também a questão dos EPIs, dos equipamentos de segurança. Então, tudo isso, quem vai definir junto aos municípios são os comitês. Então, a Undime, ela não define, ela não determina quais são os EPIs, ela não traz as determinações. Nós trazemos aos municípios subsídios para que eles possam fazer esse planejamento. Um outro protocolo muito importante é o protocolo pedagógico, né? Como será esse retorno, como serão trabalhados os conteúdos dos alunos nesse retorno. Nós temos também um protocolo que eu acho fundamental, que é o protocolo emocional, como estão os nossos funcionários, como estão os nossos professores para esse retorno. Então, trabalhar toda essa questão emocional também de todos os colaboradores, para que quando os alunos retornem, esses colaboradores estejam bem emocionalmente, para que eles possam receber esses alunos. Então, são várias ações que nós temos que pensar nesse planejamento, para quando de fato as aulas retornarem, nós estejamos aí com todos esses planos já elaborados, com todas as ações, com todos os equipamentos adquiridos, para que esse retorno seja um retorno seguro. Nós sabemos e estamos ouvindo muito falar que não é, né, um retorno normal. A gente ouve falar muito agora que é o novo normal. E então, para que nós tenhamos um novo normal muito saudável e seguro, esse planejamento é extremamente necessário. Não falamos em data de retorno, mas falamos em planejamento. E eu costumo dizer, Dirceu, que nós não tivemos um planejamento para a suspensão das aulas. Até porque o planejamento, ele aconteceu
a suspensão das aulas aconteceu praticamente da noite para o dia. Recebemos a notícia de que teríamos que suspender as aulas no dia 14 de março, era um sábado, e a partir do dia 16, segunda-feira, as aulas já estavam suspensas. Então, não foi possível fazer um planejamento, até por conta de toda a circunstância. Agora, para o retorno, mais do que nunca, é uma responsabilidade e uma obrigação de cada gestor preparar esse planejamento. Não sei se eu respondi, Dirceu, espero ter respondido aí a sua pergunta. Não, você respondeu e abriu mais 4, 5 perguntas para te fazer em cima dessa primeira. Porque a primeira é o seguinte, quando você fala desses protocolos para o EPI, a gente fala no EPI, mas tem o EPC, que é a proteção coletiva, né? O individual e o coletivo. E depois você falou sobre o protocolo pedagógico, o protocolo emocional, mas vamos falar primeiro dessa questão do protocolo do EPI, que é a proteção individual e a proteção coletiva, que a escola vai ter que se organizar em torno disso. Agora, Márcia, uma coisa para você. Você acredita que uma criança com, sei lá, do ensino infantil, quantas horas ela consegue ficar com o equipamento de proteção individual dela? E como é que vocês estão se organizando para dar esse suporte nesse aspecto? Que aí, vamos pensar primeiro no físico. Esse é o físico, depois vem a alma, que é a estrutura pedagógica, e depois vem o complemento, que é o emocional. Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão mandando protocolos para eles desenvolverem em cima dessa questão? É um desafio, né, professor? Porque nós sabemos o quanto as crianças são vulneráveis a essa questão dos protocolos. Nem todas as famílias têm o hábito, né, de ensinar o uso das máscaras, a questão do distanciamento. Nós temos muito receio porque essas crianças, elas estão sedentas pelo retorno das aulas, elas querem o convívio social, elas querem os amiguinhos. Então, nosso receio muito grande é dessa criança ir para a escola e querer abraçar, querer estar junto com o amiguinho. Nós sabemos que nas creches, muitas vezes, as crianças trocam até a chupeta entre eles, né? Como que nós vamos ditar aí e garantir toda essa questão de distanciamento, dessas questões de segurança. Então, é um desafio muito grande. Eu costumo dizer que na educação é tudo com muita emoção. Quem é da área da educação sabe o que eu estou falando, né? E não vai ser diferente agora nesse retorno das aulas. Então, uma questão muito importante também dentro desses protocolos é a comunicação com as famílias. Então, esse planejamento deve também constar ações de comunicação com as famílias, justamente trazendo aí essa questão da conscientização. Já sabemos que as crianças menores de 3 anos não podem usar máscara, então isso é uma questão também a ser levada em consideração. E depois trabalhar aí essa questão mesmo da comunicação, da conscientização com as famílias. Nesse primeiro momento, nesse primeiro momento desse retorno, né, os municípios que retornarem, a orientação é que o retorno seja opcional para as famílias, porque nós temos ainda muitas famílias inseguras, nós sabemos da preocupação, nós temos crianças também que são grupos de risco, apesar de dizerem que as crianças são assintomáticas, que não têm complicações, mas nós temos essa preocupação. Então, nós sabemos também que quanto menor a idade, né, quanto menor a criança, mais difícil é a questão dos cumprimentos aí de todas as normas sanitárias. Então, vale aí o município estar avaliando, né, qual é o menor risco, porque a responsabilidade nessa tomada de decisão é muito grande, né? Então, também, mais uma vez, a importância do trabalho em parceria com a saúde, para que essa decisão não recaia apenas sobre o secretário de educação ou sobre o prefeito, né? Nós temos que ter todo um suporte de dados científicos da saúde para essas tomadas de decisões. Olha, você acabou de falar uma coisa aí que é muito interessante, essa questão, Márcia, da culpabilidade. Você vai culpar o prefeito, você vai culpar o dirigente, e principalmente se essa culpa não vai cair sobre o professor. Essa preocupação da Undime
é muito interessante. Você vê, ninguém falava em protocolo antes. Falava protocolo na área da medicina, falava em protocolo e outras coisas. Agora o protocolo está em todo lugar, tem o protocolo até da família, né? Então, essa questão do aspecto da proteção individual e coletiva, realmente eu vejo que aí é impossível você segurar uma criança de que quer se aproximar da outra. É um pouco... Mas, Márcia, ninguém tem experiência. O que vai acontecer agora é que você só vai poder contar dessa experiência o ano que vem, ou em outubro, novembro, você vai poder contar dessa experiência, porque não tem. Vai começar a acontecer tudo agora. E aí você falou da questão do protocolo pedagógico. Eu gostaria de entender um pouco mais o que é esse protocolo pedagógico. Bom, professor, só reforçando aí a sua fala que ninguém tem experiência, né? Nós estamos aprendendo dia a dia. Inclusive, outro dia estava numa conversa com os promotores do Ministério Público, porque nós, enquanto gestores públicos, né, somos fiscalizados por esses órgãos de controle. E quando eu lancei algumas perguntas para os próprios promotores, eles me disseram: Márcia, nós não temos resposta para nenhuma das suas perguntas, né? Nem a legislação ela está pronta, preparada estava, né, pronta e preparada para esse momento. Então, as legislações estão sendo construídas e tudo muito novo, descobrindo e aprendendo no dia a dia, tomando essas decisões, né, no dia a dia com muita cautela. Isso que eu tenho orientado muitos municípios, é literalmente viver um dia de cada vez. Né? Nós vivemos aí, eu falo que a certeza de hoje é a incerteza do amanhã. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha decisão hoje e com as implicações, os desdobramentos dessa decisão e pensar em como resolver também todos os desdobramentos. Então, nós estamos vivendo aí momentos bem delicados e eu costumo dizer que estar à frente de uma Secretaria de Educação, ser um líder já é uma grande responsabilidade. Em tempos de pandemia, então, isso acaba redobrando, né? Eu costumo dizer, e como professora do curso de pedagogia, que nós não temos nenhuma disciplina na pedagogia chamada, né, teoria e prática da administração escolar ou teoria e prática pedagógica em tempos de pandemia, né? Então, nós estamos aprendendo muito agora. Com relação ao protocolo pedagógico, nós temos que levar em conta a defasagem dos nossos alunos nesse período. Apesar das escolas e dos professores estarem sendo maravilhosos, estarem se reinventando, ninguém substitui um professor, né? Nenhuma tecnologia, nenhuma ferramenta substitui a presença e a mediação de um professor. Então, nós sabemos que há uma grande defasagem na aprendizagem dos nossos alunos e, a partir dessa constatação, nós temos que fazer os nossos planos de ação. Então, esse protocolo pedagógico, ele deve levar em consideração uma avaliação diagnóstica de todos os alunos quando desse retorno das aulas e, a partir daí, elencar quais os conteúdos prioritários. Temos que tomar muito cuidado também para não vir uma enxurrada de atividades e de conteúdos para tentar, né, recuperar o que ficou perdido aí nesse tempo, porque depois vira uma sobrecarga de trabalho para a criança e para o professor, que não é saudável. Então, é justamente elencar, priorizar os conteúdos necessários para essa aprendizagem, para depois dar sequência aí nos conteúdos comuns, né? Então, nesse primeiro momento, é fazer uma avaliação diagnóstica, avaliar a aprendizagem dos alunos, fazer planos de ação, inclusive de recuperação para esses alunos e fazer aí também um levantamento das habilidades, dos direitos de aprendizagens prioritários para esse momento, né, de retorno e depois, na sequência, reorganizar todo um currículo. Eu gosto muito de dizer, eu acho que é importante ressaltar aqui também, a gente ouve muitas pessoas dizerem, esse ano foi perdido, eu quero que muda de ano, né? Nós não somos favoráveis à repetência. Estamos vivendo momentos tão difíceis, de tantas punições, né? Os alunos tendo que ficar...
Pensando... não é... Márcio, não é repetido. Pensando no que você estava falando aí agora, em cima do que você estava falando, por exemplo, não perdemos o ano, ou perdemos o ano e a gente não quer assumir, porque outubro já é final de ano. E eu pergunto para você, qual é o problema, por exemplo, da gente considerar que esse ano, ele não é perda, eu não considero perda, é uma aprendizagem, todo mundo está vivendo a mesma aprendizagem. Eu me lembro muito bem, estava conversando com uma cliente minha, ela é da França, e ela me disse que criança lá usa máscara depois dos 10 anos de idade. Então, por quê? Você acha que nós perdemos ou não perdemos? Ou o que está acontecendo com esse medo de achar que perdemos um ano, não perdemos um ano? Como é que você vê essa situação diante dessa assessoria toda que vocês prestam a todos os municípios? Primeiro que eu não sou a favor dessa fala de que nós perdemos o ano. Pelo contrário, quantas aprendizagens nós tivemos nesse ano? Claro que não são as aprendizagens comuns que nós estávamos acostumados, né, no dia a dia aí das escolas, os conteúdos pedagógicos formais. Mas quantas outras aprendizagens os nossos alunos e até nós mesmos, enquanto adultos, tivemos nesse período. Então, primeiro que o ano não foi perdido. E outra que essa questão da repetência, como eu estava dizendo, né, não é o aluno que tem que ser penalizado. Quem vai ter que se reorganizar são os sistemas de ensino, são as redes de ensino, são as escolas. Então, que os pais não se preocupem nesse momento, porque essa responsabilidade do conteúdo do aluno é nossa, né? Responsabilidade dos secretários, dos professores, dos sistemas de ensino, e essa defasagem não está acontecendo só aqui em Atibaia, que eu sou secretária aqui, ou no estado de São Paulo. Isso é nacional e se não for mundial, porque nós tivemos aí muitos países também com as aulas suspensas, que ainda estão com as aulas suspensas. Então, cabe aí, né, um trabalho aí de colaboração entre os estados, entre a União e os municípios, para reorganizar toda essa grade curricular dos alunos. E com certeza nós estaremos retomando, né, os conteúdos que não foram trabalhados durante esse ano ou que os alunos tiveram a defasagem, né? Então, assim, não é o momento de falar agora em repetência. E eu nem costumo dizer que nós vamos encerrar o ano. Nós falamos em um ano contínuo. Nós não vamos terminar o ano letivo esse ano. Nós teremos um ano contínuo. 2021, ele vai ser continuidade do ano de 2020. Então, por isso que nem justifica a palavra repetência. E, Márcia, me diz uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, mas você falou uma coisa que normalmente tem, que os professores fiquem tranquilos, porque ninguém substitui um professor em sala de aula. É isso que eu gostaria que você comentasse um pouquinho, porque eu tenho visto muitas pessoas preocupadas e outras até levando demais essa questão da tecnologia, como se a tecnologia fosse substituir. Ela não substitui, ela é um complemento, é isso? Isso, com certeza, Dirceu. E mais do que nunca, eu digo que os professores nunca foram tão reconhecidos e tão valorizados como nesse período agora. Então, eu falo que tudo nesse período é aprendizado, é uma lição, e eu tenho certeza que uma das lições que nós vamos levar, que a sociedade vai levar, e espero que os governantes também levem, é a valorização dos nossos professores, né? Então, hoje a família está reconhecendo, está vendo o valor de um professor, né? Os próprios governantes estão vendo a falta que faz as escolas abertas funcionando. Então, essa questão da valorização veio para ficar, veio justamente para mostrar a importância do professor e para mostrar que nenhuma tecnologia substitui um professor. A tecnologia, ela é uma ferramenta mediadora da aprendizagem, mas essa aprendizagem, ela tem que ser mediada pela tecnologia com a mediação de um professor. Então, a ferramenta, ela é importante, a tecnologia, ela é importante, super importante, assim como nós estamos agora conversando aqui através da tecnologia. No entanto, a mediação, a metodologia dessa ferramenta, ela é extremamente importante. De nada adianta eu ter uma ótima ferramenta, uma ótima tecnologia, se eu não tiver um bom professor
por trás dessa ferramenta. É verdade. Agora, eu já aproveito, já lanço uma outra questão para você, que eu acho que não está surgindo, não estamos fugindo da temática, porque é o seguinte, existe um fundo de internalização do uso de um dinheiro público, são 22 bilhões que estão lá, que pode ser utilizado para a expansão da rede de telecomunicações e, consequentemente, a própria internet, que levaria para os ambientes, para os espaços, para as comunidades mais carentes. São Paulo tem condições, nesse momento, de uma cobertura total ou ainda vai ficar devendo à comunidade com relação à assistência tecnológica e à internet? Eu acho que essa é uma outra grande lição que a pandemia nos trouxe, professor, justamente a questão da importância aí da infraestrutura tecnológica, né? Então, hoje, os nossos alunos, infelizmente, nós não conseguimos atingir 100% dos nossos alunos com as atividades remotas, através da tecnologia, justamente por falta de infraestrutura, né? Ou os alunos não têm o sinal de internet, por falta mesmo de questões financeiras, ou aonde o aluno mora não chega o sinal da internet, muitas vezes até tem condições, mas o sinal não chega. E eu vou além ainda dos alunos, né? Nós temos que primeiro ter toda a infraestrutura nas escolas, né? Então, hoje as nossas escolas também não têm infraestrutura tecnológica. Então, mais do que nunca, isso também veio nos mostrar o quanto o Brasil, eu não falo nem do estado de São Paulo, porque eu acho que São Paulo, se comparado aos outros estados, está bem nessa questão, né, de telecomunicação, de tecnologia, mas nós temos muitos outros estados bem mais distantes ainda do acesso à tecnologia. Então, mais do que nunca, essa pandemia veio também mostrar a importância da infraestrutura tecnológica de todas as nossas escolas públicas e também, né, que essa infraestrutura também ultrapasse os muros das escolas, porque isso faz muita diferença nesse momento. A própria BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, já trazia a importância da competência digital, né, dos saberes digitais na sala de aula, mas para que a gente possa desenvolver essa competência, nós temos que ter infraestrutura. É verdade. Inclusive, falando nisso, eu fiz uma pequena enquete no meu Facebook sobre essas coisas todas que você está falando, e os professores estão também de acordo com isso, porque a maioria dos professores tiveram que se reinventar. Tem professor fazendo coisas aí incríveis. Então, não, concordo com você, nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando um ano, porque é um ganho de experiência e mais da experiência com a família, com os pais, com seus filhos dentro de casa. Então, se tem que fazer uma avaliação, acho que dessa vez, quem deve participar também é a família desse processo de avaliação. O que você acha disso? Com certeza, né? A família, nesse momento, tem sido fundamental. A gente sempre usou, né, muito essa questão da parceria, escola e família, a gente sempre teve muito esse discurso. Mas, de fato, é outra lição que a pandemia nos trouxe, professor Dirceu, a parceria, a importância da parceria da família com a escola, né? Então, ouvir a família também nesse momento é fundamental. Aqui em Atibaia, nós soltamos uma consulta pública para saber a opinião dos pais com relação ao retorno das aulas, né? Porque para fazer um planejamento, nós precisamos ter uma noção de como a comunidade vai se comportar aí com o possível retorno das aulas. Então, foi feita uma consulta pública em respeito, né, à voz das famílias nesse momento, em respeito à voz dos nossos professores, dos nossos funcionários. Então, essa parceria também foi uma das lições que veio para ficar. Espero que a família, né, como vem reconhecendo a escola, também se aproxime mais da escola na época do retorno das aulas, né, que essa parceria ela possa perdurar aí mesmo no período do pós-pandemia, porque quem sai ganhando com tudo isso, com certeza, é a criança, é o aluno. Eu creio que nesse aspecto todos nós sairemos ganhando de alguma forma. Tanto na educação, qualquer um outro segmento,
As pessoas tiveram que se reinventar. É como se você estava muito acomodado e, de repente, vem esse negócio dar uma chacoalhada. Porque essa tecnologia já existia. As escolas particulares, você acompanha muito bem isso, já estavam à frente. Então, elas não tiveram grandes dificuldades. Mas existem cidades do interior, como você falou, não só aqui em São Paulo, vamos comparar, mas outros que o professor, puxa vida, para chegar ele tem que ir até o aluno, tem que fazer entregas, literalmente. Então, nesse processo, todo mundo se mobilizou a sociedade. Agora, achei interessante você falar do protocolo da família, e agora eu quero perguntar para você como que é esse protocolo emocional. Está baseado, provavelmente, nas competências socioemocionais e cognitiva também, porque a cognitiva são as competências, né? E aí, vai ser mais ou menos assim, vocês vão ter os professores primeiro, vocês vão acolher os professores, vão ver como é que eles vão se desenvolver para depois receber essas crianças. Esse um mês, de setembro até outubro, é mais ou menos isso que eu entendi? Isso, professor. Na verdade, não estou aqui pensando em data, né? Depois a gente pode até discutir essa questão das datas que o governador se propôs, né, no Plano São Paulo, mas antes mesmo de pensar em datas, a gente tem que pensar nesse planejamento, e esse protocolo emocional é justamente isso. Mais uma lição, acho que eu já falei 4 lições aqui que a pandemia nos trouxe, e a educação emocional é mais uma delas. A BNCC traz muito isso, a competência socioemocional. Eu costumo dizer que essa pandemia veio nos mostrar e nos provar que existem 2 competências na BNCC que eram deixadas de lado antes da pandemia e que agora elas estão fazendo toda a diferença, que é a competência digital, que nós já falamos, e a competência socioemocional. Então, mais do que nunca, a gente sabe o quanto as pessoas estão abaladas emocionalmente por conta dessa questão da pandemia, e os nossos professores também não são diferentes, né? No entanto, os professores, eles ainda, né, apesar de serem seres humanos como todos, e têm esse direito desse abalo emocional, eles também têm que segurar aí toda uma carga emocional de uma sala aí de 30, 35 alunos, né? E eu costumo dizer que o professor, ele é o esteio de toda essa questão emocional de uma sala de aula. Então, para que esse professor ele esteja bem emocionalmente para receber, porque nós sabemos que não vai ser um retorno normal, ele precisa também trabalhar aí a sua educação socioemocional. Eu costumo dizer que educar a mente sem antes cuidar do coração não é educação. Então, antes da gente pensar na parte de conteúdo programático, nós temos que olhar para as emoções dos nossos profissionais, cuidar dessas emoções para que eles consigam também cuidar das emoções dos nossos alunos. Então, primeiro, os professores precisam reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções, saber como regular as suas emoções, para depois fazer isso também com os seus alunos e os próprios familiares dos alunos. Então, é uma ação extremamente importante que todos os municípios terão que trabalhar essa questão agora nesse planejamento de volta às aulas. Quer dizer, é um planejamento de volta às aulas, mas é um planejamento que vai continuar por muito tempo ainda, essa questão das socioemocionais, porque a gente sabe que esse vírus, de uma certa forma, ele deixou uma marca bem significativa. O que você falou, não adianta desenvolver competência sociocognitiva. São 3 coisas a seguir. A vontade que determina, a inteligência que te dá o foco, que te dá a direção, e o amor, a emoção que dá o sentido à vida. Porque se não colocar esse ingrediente, a vida perde o seu verdadeiro sentido. Mas tem uma coisa que você colocou também, que eu achei interessante, que é essa questão da consulta para a família. Vocês consultaram os familiares, a comunidade, os alunos, as organizações que se assessoram com relação à educação, outros órgãos públicos. Vocês fizeram esse trabalho também? Isso, a gente soltou, pelo menos aqui em Atibaia, e essa tem sido a orientação para todos os municípios, dentro desse planejamento do retorno, fazer uma consulta pública a toda a comunidade escolar, quem pertence a essa comunidade, né? Porque justamente por uma questão de planejamento, até para eu saber quantos EPIs eu preciso me programar para comprar,
né? Quem trabalha no setor público sabe da burocracia que é todo esse processo. Então, para a gente ter uma noção aí, inclusive, da intenção das famílias em mandar ou não seus filhos, caso as aulas retornem. Então, essa consulta pública tem acontecido em muitos municípios. Claro que ela não deve ser determinante, porque nós não podemos também responsabilizar as famílias dessa tomada de decisão, né? Essa tomada de decisão, ela tem que vir com diversas variantes aí, né? E uma delas é a consulta pública, mas nós temos também a questão da saúde, né? Quem vai nos orientar também nessa tomada de decisão são as autoridades de saúde, mas com certeza a consulta pública, a opinião dos pais, dos professores e funcionários também tem um peso muito grande nessa tomada de decisão. Agora, você falando aí nessa questão da consulta que vocês fizeram, uma pergunta. Você fala assim, 40 alunos assistiam, normalmente era 40, 35, 40 em sala de aula. Desses 40 alunos, ou 35, quantos virão nessa primeira fase, que deve ser em torno de 35%? Qual o distanciamento que vai acontecer entre um e o outro? E aí, Márcia, vem mais uma coisa que é assim, aquela criança que vai sentar na terceira ou quarta fileira, ela está tão distante do professor que se ela for fazer uma pergunta, possivelmente ela não vai ser ouvida. Então, são conjecturas que eu estou levantando. E mais ainda, né, a gente vai querer exigir dessa criança que tem essa educação e que nós vamos num banco, se você sair para ir no banco hoje, você vai ver que aquelas marcas que são feitas para os adultos não seguem. Né? Então, como vai ser uma sala de aula? Eu sei que tudo isso é futurologia. Você só vai dizer para mim como você imagina que seja, porque o ser só vai acontecer, o vir a ser vai acontecer em setembro, outubro, novembro, sei lá quando. Professor, na verdade é só uma imaginação mesmo, né? Porque eu acho que só imaginação. A gente só vai saber de fato no primeiro dia de aula, né? Eu vejo que nós vamos ter dois sentimentos, duas emoções muito presentes nesse retorno, né? Que é um sentimento de medo, né? Eu acho que muitas crianças estarão indo com medo, que as famílias passam muito essa questão também, né? Do medo. Eu mesmo com a minha filha, a hora que a gente sai de casa, eu já falo, você sabe que não é para colocar a mão em nada, né? Quando a gente precisa ir para algum lugar. Ela, já sei, mãe, eu já sei. Então, assim, esse medo, né, de sair de casa, de ir para a escola, e ao mesmo tempo aquela vontade, aquela saudade, aquela vontade de abraçar, de ver o coleguinha, de conversar. Então, nós vamos ter essa mistura. Tua filha não te perguntou quando é que ela vai poder botar a mão nas coisas? Ainda não. Eu posso pôr a mão. O que eu posso pôr a mão, então, mãe? Ela só quer saber quando que volta às aulas. O sonho dela é voltar para a escola o quanto antes. Ela até brinca comigo. Você vai autorizar, né, mamãe, a volta das aulas aqui em Atibaia? Então, assim, né? A vontade mais ou menos assim, Márcia. Mãe, eu não estou aguentando mais. Pode ser isso também, né? E qual é a nossa preocupação também, professor? Dá uma falsa ideia, esse retorno das aulas dá uma falsa ideia de que está tudo bem, né? De que o vírus está controlado e que está tudo bem. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Claro que a gente só vai retornar quando a situação estiver segura, né? Assim eu espero que todos os municípios tomem essa decisão. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente só vai ter uma segurança de 100% quando tiver a vacina, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa falsa ideia de que está tudo bem com o retorno das aulas, né? E aí, respondendo aí a sua pergunta, né, de como será a sala de aula. A orientação é que tenha até 35% dos alunos, então vai ter que fazer um rodízio desses alunos por dia nas escolas, o distanciamento de 1,5 metro. A gente já está dentro desses equipamentos de segurança comprando aquelas fitas zebradas, né, para isolar os ambientes, aquelas faixas no chão para o distanciamento. E é só no dia a dia mesmo que a gente vai
saber de fato como isso vai acontecer, mas é o trabalho mesmo de falar o tempo todo com os alunos, né? De ter as pessoas ali, os adultos, o tempo todo, né? Fazendo essa orientação, recomendando, chamando a atenção, né? De quando o aluno não estiver cumprindo o tal do distanciamento. Mas são várias questões assim muito delicadas dentro da escola, a questão da merenda, né? A gente está vendo até a questão de não oferecer nesse primeiro momento a comida, porque tem a questão do prato, do talher, do servir, né? Então a gente pensa em oferecer uma merenda individualizada, né, em saquinhos divididos para os alunos, a gente chama de merenda seca, que não é aquela merenda preparada, a comida. Né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, ambientes coletivos como biblioteca, laboratório, não podem ser usados, né? Então, são várias questões que a gente precisa tomar aí muito cuidado nesse retorno das aulas e a gente só vai saber de fato, assim, o protocolo, a gente sabe o que tem que ser feito, tá? Muito bem escrito lá, né, em todos os documentos que a gente vem estudando. Mas, de fato, a gente só vai saber mesmo a hora que as aulas estiverem acontecendo, né, e os alunos estiverem dentro das salas de aulas. Professora, realmente é um exercício de futurologia, para você poder imaginar qual vai ser o comportamento de alguém só na prática. Por mais que a gente fale que qualquer coisa, você vai voltar nesse programa, provavelmente em novembro, você já deve ter tido essa experiência, para nos contar exatamente o que aconteceu lá, né? Porque realmente... Mas por isso tudo, Márcia, eu vejo que você foi bem assertivo quando você disse, todos nós estamos aprendendo. O professor, o aluno, o pai, as autoridades, que ninguém sabia, porque você não tinha um planejamento, porque não sabe como é que vamos replanejar uma coisa que nós não sabemos. É planejar, é replanejar, é acertar, é ajustar os caminhos aí, não é isso? É isso, a gente vai acertando, né, as rotas o tempo todo, todos os dias, acerta daqui, né, e é o tempo todo a gente fazendo aí, né, esses ajustes, né, das rotas, porque a gente está aprendendo, né, é no dia a dia que a gente vai aprendendo e tomando as decisões, vendo quais são as implicações de cada decisão, enfim, né? E é no dia a dia. Eu falo que se a gente passar por essa, né? Se a gente vencer essa, nós sairemos muito mais fortalecidos e muito melhores do que nós entramos e estaremos prontos aí. Espero que não para encarar mais uma pandemia, mas outros desafios nós estaremos prontos aí para encarar. Márcia, você viu, eu falei para você, você falou, nossa, passou o tempo. Já estamos no nosso final do programa já. Você tem aí... bom, primeiro eu quero até antecipar uma frase do professor Henrique José de Souza, que depois eles vão colocá-la no final, mas para dizer para você o seguinte, a frase do professor Henrique, ele diz o seguinte, o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. E aí a prova do amor, da dedicação a todo esse trabalho de vocês, que é um trabalho monstruoso, parabéns a você e a toda a sua equipe. E eu gostaria que você desse aí, então, os seus parecer final, de alguma coisa que você queira direcionar especificamente, mandar uma mensagem para o professor, para os pais, para as famílias, para todo mundo, a sociedade toda está envolvida nesse processo. Tá ok? Você tem 3 minutos para você falar. Tá. Só vou responder aqui uma pergunta, professor. Uhum. Eu só vou responder aqui uma pergunta que surgiu, que está aqui no chat, né? Se a chamada pública for de 90%, as escolas voltam com 10%? Então, assim, eu acredito muito, essa é uma decisão de cada prefeito, né? Isso eu quero deixar muito claro, a Undime, ela não decide pelo município, a gente dá as orientações e aí cabe ao município tomar essa decisão, não só baseado na consulta pública, mas também com todos os dados da saúde. Então, como eu disse, a consulta pública, ela não é determinante para o município tomar a decisão do seu retorno das aulas. São várias questões
que devem subsidiar essa tomada de decisão, tá bom? E aí vai depender muito de cada prefeito, principalmente agora, esse ano nós estamos num ano eleitoral, é um ano muito delicado, então cada prefeito, junto com a sua equipe, é que deve tomar aí a decisão e espero que seja a melhor decisão, né, assertiva para o momento. E, professor Dirceu, agradecer pelo convite, dizer que a Undime São Paulo está sempre à disposição para colaborar, para esclarecer e apoiar aí, acima de tudo, a educação pública com qualidade social. Quero aproveitar, nas minhas considerações finais, fazer um apelo. Amanhã é a votação do Fundeb no Senado, para que nós tenhamos também um retorno saudável, para que nós tenhamos recursos para a compra de EPIs, para que nós tenhamos dinheiro para fazer formação com os nossos professores. O Brasil precisa de financiamento na educação, é mais do que urgente. Então, amanhã é a votação no Senado para o Fundeb. Conto aí com a mobilização de todos vocês que estão nos assistindo. A Undime São Paulo tem uma campanha que é #Undime pelo Fundeb. É o momento agora de mobilizar todos os senadores e mostrar para os nossos governantes a importância do financiamento para a educação pública. Então, estamos aí todos na torcida, porque mais do que nunca a gente sabe que o Brasil precisa colocar a educação como prioridade. Só assim o nosso Brasil vai avançar e só com a educação é que nós teremos aí um país melhor. Professor, muito obrigada e conte sempre aí com o Undime São Paulo. Ok, falamos com a professora Márcia Bernardes, que é presidente da Undime de São Paulo, que é essa instituição da qual ela se referiu várias vezes, existe no Brasil inteiro. E o Missão Educar, Márcia, através de você, quer disponibilizar também para que outros estados, estados do Norte, Nordeste, do Sul, qualquer estado, possa entrar em contato com a gente e a gente vai abrir os nossos microfones para que vocês possam expor e falar das experiências da Undime nesse Brasil, que é uma experiência muito, muito enriquecedora. E eu deixo aí, então, os meus agradecimentos a você e esperamos que em novembro, se der tudo certo, correr tudo bem, da forma que correr, nós vamos ver se a gente volta aqui com você falando de novo dessa já experiência, que agora é só futuro. Muito obrigado e até uma próxima vez, se Deus quiser.